Olá pessoal, tudo bem? Aqui do Centro André Luiz. Queria passar alguns recados para vocês, que no canal tem os vídeos da evangelização infantil e que eles vão voltar em fevereiro. Então vocês podem conferir os que já estão gravados no canal. Avisar também que se inscreva no canal, que assine, dê o gostei, aperta no sininho que vai ajudar muito. Compartilha com quem você quiser compartilhar, com a família, amigos, que isso dá uma força tremenda para o canal. E também fazer a prece. Senhor, Pai, que sempre está a nos abençoar, nos ensinar e a nos ensinar o que é justo, que o Senhor possa mostrar a nós o que se deve ser feito, o que se deve ser aprendido, o que se deve ser deixado de lado para que possamos evoluir, o que devemos deixar em nossas mentes e em nossos corações, para que possamos prosseguir em paz, em fraternidade, em amor, e que possamos sempre, Senhor, ajudar o próximo, principalmente em momentos de dificuldade, em momentos de crise como a que estamos passando, e que dessa forma possamos ajudar uns aos outros. Que assim seja. Vou passar a palavra agora para o palestrante, que é o nosso querido Cícero. Obrigado, pessoal. Olá, que boa oportunidade de estarmos juntos. Hoje em especial com um grupo de jovens, compartilhando e dividindo conhecimentos e experiências. A gente acha que eles não os têm, mas haja experiências para serem trocadas. O tema de hoje, fé. A fé que é tão importante nos nossos dias, não só nesses dias, mas em todas as épocas, desde do início dos tempos. Acreditar, saber que é real, saber que as nossas atitudes, os nossos comportamentos, as circunstâncias nas quais vivemos, são desejos e esperanças de Deus. Esperanças que seus filhos alcancem em um tempo menor possível a felicidade, porque a única certeza que temos é da felicidade eterna de nossas almas. Esse é o desejo de Deus. Assim Ele o quis, assim Ele o quer. No nosso tema de hoje, nós teremos uma abordagem menos religiosa, menos evangélica. Tentaremos trazer um pouquinho a fé sobre um aspecto da filosofia e sobre um aspecto da ciência. Lembrando que não vai dar tempo, hábil, de nós traçarmos todos os paralelos e todas as pautas científicas e filosóficas. Mas nós gostaríamos de despertar em cada um o desejo realmente de embasar o entendimento do processo evolutivo pelo qual estamos passando. É importante lembrarmos que somos seres eternos, somos almas eternas, somos espíritos que vivem para sempre. A morte física é apenas uma transição. E da mesma forma com que nós planejamos uma viagem, da mesma forma que nós planejamos um passeio com a família, o processo reencarnatório, esse milésimo de segundo do tempo da eternidade que é a nossa vida, o processo reencarnatório também é planejado com objetivos específicos, com pautas específicas, e um processo educacional acompanhado por um mentor indicado por Deus, o nosso anjo guardião, o nosso espírito protetor. Sendo assim, como todo projeto de planejamento, a nossa vida ela se desenvolve sobre aspectos genéricos. Dependendo do nosso livre-arbítrio, podemos sim dar esta ou aquela vazão a várias alternativas e infinitas possibilidades. Mas de forma genérica, como diz o Livro dos Espíritos, aquilo que está planejado para que aconteça, acontecerá ao seu tempo e à sua hora. O momento de retornarmos ao seio da família com os nossos pais foi planejado e executado. O momento da aprendizagem, da reaproximação educacional
emocional, a formação da família, tudo esse foi planejado e foram executados e estão sendo executados. Todos os transtornos, ou, como diz o Evangelho, as vicissitudes da vida, estão dentro de um contexto divino, condicionado à vontade de Deus. Ou seja, lembrando o texto bíblico, nenhuma folha seca sem que o Deus o queira, e nenhum fio de cabelo cai sem que o Deus o saiba. Tudo que passa conosco no exercício do nosso livre-arbítrio está condicionado às leis e à vontade de Deus. Agora, no uso do nosso livre-arbítrio, se formos levianos com a vida que é o maior talento nos dado pelo Pai, a vida que é o maior elemento nos dados por Deus. Se nós formos levianos e descuidados com a vida, poderemos armar-nos armadilhas por nós mesmos, para nós mesmos. À medida que eu altero o meu comportamento, à medida que eu sou ansioso ou agressivo, eu forço o funcionamento das minhas glândulas, por exemplo, rins, pâncreas, baço, fígado. À medida que eu corro demais e me preocupo demais com coisas aleatórias, à medida que eu me desespero diante dessa ou daquelas circunstâncias, ou eu me alimento muito, ou eu fumo, ou eu bebo, ou eu adoto esse ou aquele modo de vida, eu forço o funcionamento dos rins, pâncreas, baço e fígado. Aí vem um momento já planejado, vem um momento de provações, ou de expiações coletivas, como esse que nós estamos passando. Aí nós vamos lembrar de Jesus na parábola das noivas, em que elas acabam adormecendo, e quando o noivo chega, elas estão dormindo, perderam a hora do enviado. Aí de repente a circunstância e os momentos planejados nos pegam desprevenidos, descuidados. A hora em que o nosso sangue, em que o pulsar dos nossos pulmões, em que a qualidade das batidas do nosso coração serão mais exigidos, ele está desgastado, está oprimido, está pressionado. Não porque esse ou aquelas circunstâncias da vida, as vicissitudes da vida, são tão terríveis assim, mas porque o meu eu, o meu corpo, a dádiva divina que Deus me deu, a minha vida, está debilitada pelo meu comportamento e pelas minhas atitudes. Como seres biológicos, nós somos formados por um elemento maior. Nós somos orientados por um planejamento maior, que está gravado e programado como se fosse uma CPU de um computador, um programa de um smartphone, que está gravado em nosso perispírito, que vai funcionar daquela forma como foi planejada e executada. Os logaritmos de nossas vidas estão no nosso perispírito. E se nós debilitarmos o aparelho, não sendo responsáveis pela vida orgânica, não acreditando que é assim que funciona, porque uma coisa é eu saber que eu não posso isso, não posso aquilo, e que eu preciso tomar esse ou aquele chá, esse ou aquela medicação, esse ou aquele alimento, ou menos ou mais na quantidade. Eu acredito nisto, eu sei disto, mas não vivo assim. Olha onde o termo fé entra. Na necessidade de observarmos se eu vivo aquilo que eu acredito, se eu ajo da forma com que eu sei que funciona. Uma coisa é saber, a outra coisa é compreender e mudar atitudes. Nós falamos muito de reforma íntima, que é extraordinária, é a base da doutrina espírita, é a base dos ensinos do Cristo através do amor.
Mas nós precisamos perceber que o que eu sinto no coração, o que eu penso em minha mente, é resultado das minhas escolhas. E o meu corpo físico, as células, estão sendo moldadas ou debilitadas ou fortalecidas conforme a forma com que vivo, convivo e me alimento. Termos fé, acreditarmos nos desígnios de Deus, que se a dor e o sofrimento, a morte ou a vida física permanecerem, é porque Deus ainda acha necessário ou porque acredita que chegou a hora exata, dentro de um planejamento educacional que nos leva à felicidade. Nada acontece fora do tempo de Deus. Nada ocorre fora das leis de Deus. No momento certo, na hora precisa, com as pessoas com quem precisamos estar juntos. Por isso renascemos. Por isso voltamos. Vá, volte. Reconcilie então com os teus. Depois volte e entregue a oferenda ao altar. Esse é Jesus, que pede que nós voltemos. Estamos aqui de volta. Estamos no seio daqueles que hoje desejamos tanto amar, mas que no passado tivemos tantos atributos e tantas divergências. Hoje nos propomos perdoar. Buscamos sermos indulgentes, pacientes, calmos, serenos, brandos. Tudo isso fortalece magneticamente, fisiologicamente, biologicamente o nosso corpo, fazendo que eles possam passar por períodos difíceis, como muitos de nós ou todos nós já passamos. Quantas noites terríveis, quantas horas intermináveis, quantos momentos nos perdemos. Achávamos que o nosso barco estava sem rumo. Quantas vezes desejamos que Maria voltasse e ficasse do nosso lado, simplesmente com a mão sobre a nossa testa, nos fazendo esperar passar o tempo, porque as coisas precisam acontecer. Mas é preciso lembrar que o que nós sabemos, o que nós acreditamos, precisa se refletir em ações, em comportamento. Eu bebo, digamos assim. Não, mas eu bebo só uma vez por semana. Tudo bem, é escolha sua. É lei natural de Deus, livre-arbítrio. Mas tenha certeza, se bebo, eu vou arcar com essas consequências em algum momento. Se fumo, em algum momento vai ser pedido que o meu pulmão funcione com a capacidade reserva. Eu tenho essa capacidade? Mas eu só pego a maconha de vez em quando. Só uso de forma recreativa. Sim, estamos criando limites para o baço. E sem o baço funcionar de forma perfeita, gente, isso é ciência espírita. Os estudiosos espíritas pesquisam e fundamentam o funcionamento do órgão em conformidade com o perispírito e com as determinações do espírito. Isso é ciência comprovada humana há séculos. Mas esse conhecimento ou essa informação não está servindo de valia para os dias que estamos passando. Esta é a verdade. Nos escandalizamos com as consequências, mas não analisamos a sua origem. Nos últimos dias, nós temos passado, me perdoem abordar dessa forma, nós temos passado por um raio-x da sociedade humana. Em algumas cidades nossas, nós estamos vendo que o limite do atendimento médico chegou, ao máximo. Está faltando em alguns lugares instrumentos necessários para o aprendizado. E de repente, nas cenas de jornalistas,
trazendo o que está acontecendo, a gente vê filas de pessoas para serem atendidas e cada um, por exemplo, levando o seu botijão de oxigênio. Por que falta oxigênio nos hospitais e sobra oxigênio embalado nas casas? E nas filas de hospitais as pessoas estão levando esse oxigênio. Egoísmo? Orgulho? Vaidade? Eu vou garantir o meu balão de oxigênio, porque se alguém da minha família precisar, eu tenho guardado. Imagine isto. Quanto o orgulho e o egoísmo humano ainda dominam o nosso dia a dia. Nós fizemos isso, alguns de nós. Compramos 3, 4 litros de álcool em gel, que até hoje estamos usando, comprados lá em fevereiro e março. Ainda estamos usando os estoques que fizemos. E faltou. Como que isso vai agir? Como isso vai acontecer? Como isso vai refletir no nosso corpo? A angústia do coração, a decepção da mente, um excesso de energias psíquicas, de descargas elétricas, acionando o nosso corpo. As glândulas produzindo excessos de hormônios, gerando mais e mais ansiedade. Quando precisarmos, os nossos órgãos, por exercício de egoísmo, os nossos órgãos estarão debilitados. Será inevitável a doença. Não porque estava nos desígnios de Deus, mas porque fomos imprudentes no exercício do livre-arbítrio. Como diz o ditado popular, o que há de ser, será. Mas a caminhada pode ser mais branda e suave, ou mais áspera e amarga, conforme as atitudes que adotarmos. Se nós realmente temos fé e acreditamos que somos espíritos imortais, tenhamos certeza de que nós não morreremos. Continuaremos amando e cuidando um dos outros. O corpo físico, essa camisa, essa carga, ficará. Mas o que sinto, o que penso, eu levarei para a eternidade, para a vida verdadeira, para junto do meu lar, do qual me ausentei, a casa de meu Pai, a casa do meu Deus. Mas é preciso cuidar do maior dom que Deus nos deu, a vida. E cuidar da vida é, antes de tudo, cuidar de nós. De nós, e aí entra Jesus novamente, a lei de amor. E cuidar daqueles que estão ao nosso lado. Amar é, antes de tudo, cuidar. Cuidemos um do outro. Usemos e sigamos todas as orientações necessárias dos especialistas. Se for necessário, e é o distanciamento, que façamos distanciamento. Se naquela semana ou naquela quinzena o período está mais agudo, mais grave, que nesse período eu me recolha um pouco mais. Se eu puder adiar uma viagem de lazer, que façamos isso. Não precisamos sermos tão desesperados para conhecermos ou voltarmos às praias. Nós aqui de Goiás, que não temos acesso a elas, teremos um momento oportuno. Se for preciso fazer isso para o bem do meu pai, da minha mãe, do meu sogro, da minha sogra, de mim mesmo e dos meus, por que não fazê-lo? Estamos diante de uma crise moral sem precedentes. Não é crise sanitária, é moral. Nós não acreditamos naquilo que falamos. Por quê? Porque não estamos vivendo o que falamos. Não estamos vivenciando o que nós recitamos e comentamos. Se eu acredito nisto, se nós temos realmente fé
em Deus, nos planejamentos divinos, sabendo que Ele cuida de nós, se nós realmente tenhamos fé naquilo que o cristianismo, a doutrina espírita e tantos outros preceitos traçados para a humanidade estão nos apresentando. Se acreditamos nisto, então fica o desafio. Vamos viver conforme essa realidade, conforme essa convicção, e tenhamos certeza. Esta é a verdadeira fé. É a fé raciocinada. É a fé vivenciada. Estejam com o Pai, hoje e sempre. Muita bênção a todos. Vamos agora para a prece final. Deus, Pai, gostaríamos de agradecer ao ensinamento que tivemos, que possamos aprender agora, que nós possamos absorver toda essa informação para que transforme-se em conhecimento e dessa forma possamos utilizar esse conhecimento e que tenhamos aquela conscientização de fraternidade entre os nossos outros irmãos, para que possamos ajudá-los de forma correta. E o simples fato da conscientização em si e de colocar ela em prática já é algo que ajuda e muito, Senhor. Então nos ajude a ter essa conscientização e agradecemos pelo dia, pelos alimentos e principalmente pelos ensinamentos. Que assim seja.